Na realidade, tudo volta. Tudo volta. Olha essas imagens. Eu já as apresentei aqui há anos. Talvez há 4 anos atrás. Há 4 anos eu tenho usado essas imagens e ano passado uma vez. Para ilustrar esse fato simples de que a existência carrega o efeito bumerangue. E ele acontece para o bem e para o mal. Pode acontecer com a poesia harmônica desse indivíduo que lança o bumerangue e quase que mantém uma relação invisível, quântica com ele, um enlace, de modo que ele volta exatamente para onde ele está. Agora, na maioria das vezes, a gente conhece o retorno do bumerangue do mal. São as coisas que a gente faz e que voltam, gente, voltam. Voltam sempre, de muitas formas distintas. A maioria de nós é tão entupido, é tão insensível, percebe tão pouco, discerne quase nada, existe de maneira tão abrutalhada, tão entorpecida, tão embriagada, tão dessensibilizada, que nem vê as razões pelas quais as coisas vão se tornando como as coisas são, como a gente vai sendo atropelado, justamente pelas mesmas energias que de nós emanaram de forma negativa, e que retornam inapelavelmente. Isso não tem absolutamente nada com coisa alguma, a não ser com a simplicidade das físicas da existência, tanto quanto das leis da vida, das leis psicológicas, espirituais, relacionais. Por mais que a gente tente negá-las e viver como se elas não existissem, elas estão aí. Aquilo que o homem bumeranga, o homem recebe de volta. Aquilo que você semeia, volta. Volta. E tem muita coisa que você está vivendo que são coisas que estão voltando. Como, por exemplo, nas imagens que eu mostro agora e que você vê. Coisas que retornam. Aí é um indivíduo que, com uma motocicleta na mão, resolveu, na prática, fazer retornar para cada pessoa o que cada pessoa pensa que transformou em lixo para outros. Pega e joga de volta. Volta. É grotesco, mas tem certas pessoas que só entendem quando a pedagogia é desse nível brutucu, pesado. E não é raro que a existência construa situações grotescas assim, para fazer com que a devolução, fazer com que o efeito bumerangue seja percebido. Do contrário, o indivíduo acha que pode ir embora e que não haverá consequências, mas há consequências. Essas consequências vêm por mãos diferentes, por fenômenos diferentes, às vezes são ações humanas, às vezes são ações circunstanciais, às vezes são conjunções de fenômenos que constroem justamente aquela devolução. A gente fez, achou que ia ficar por isto mesmo, às vezes não é tão rápido, frequentemente passa tempo. Por isso o indivíduo insensível não associa o retorno que está recebendo a nada do que deixou para trás, e por causa da sua tamanha insensibilidade ele fica dizendo: estou sendo injustiçado. Não, você está colhendo o que você semeou.
É trágico, mas é fato. É o efeito bumerangue. Retornou. Retorna sempre. Volta sempre. Ninguém se engane. O apóstolo Paulo chega a dizer: não zombe de Deus vivendo assim. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aí você fica pensando que é Deus que fica vingativo, esperando a hora de dar o troco. A mão do Senhor vai pesar. Não, a mão de Deus não pesa sobre ninguém. Se a mão de Deus pesasse, acabava tudo. Não sobraria nada. Você nem sabe o que é o peso da mão de Deus. É igual a ira de Deus. A ira de Deus é um espirro insuportável. Quem sobreviverá a um espirro da ira? Ninguém. Por isso, a ira de Deus só se manifesta ao homem da seguinte maneira: Deus retira as mãos e deixa a gente por conta própria. A gente insiste, ele diz: tá bom, vai. Dá-me a minha parte que estou indo. O pai diz: vai. Não quero. Ele diz: não quer. São as implicações do livre-arbítrio. Viver com as implicações do livre-arbítrio, numa existência destrambelhada, insensível e só espasmódica, como a maioria das pessoas vive, já é a mão pesada de Deus, já é a ira divina, já é a experiência do Deus de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem bumerangar de ida, ele bumerangarizar de volta, virá a ele. Olha essa sucessão de situações que acontecem toda hora na existência da gente. Isso. Toda hora. Até gente pequena aprende o preço da maldade. Volta, volta, amigo. Isso. Para você no meio do caminho. Onde é que você foi parar? Traiçoeiro, traiçoeira. Vai, leva a bênção do cavalo. Olha a unção do gato. Olha aí o equilíbrio do bunda mole. Volta. Volta, amigo. Você já está vivendo que fase desse retorno? Tem gente que está jogando. Há pessoas que hoje estão em pleno arremessar do bumerangue. E às vezes passa tempo até ele fazer a volta, vir direto contra nós. Às vezes são anos. E como eu disse, tem gente tão entupida que nem no retorno do bumerangue eles discernem que é algo que está voltando. Só porque não volta com a mesma cara, não volta na mesma hora, são todos esquecidiços. E o que é mais enervante é você ver uma pessoa que jogou tudo que de mal lhe retornou na vida, mas foi ela mesma que jogou, espalhou. E o retorno seria certo, é uma profecia do óbvio. E volta. Quando isso volta, a pessoa diz: por que que Deus está me perseguindo? Deus não persegue ninguém. Deus não é assim, nós nos perseguimos. A gente compete contra nós mesmos. Volta, porque fomos nós que arremessamos. Se lançarmos e semearmos para o bem, a gente lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias ele volta. Mas se semearmos para o mal, a gente semeia ventos e colhe tempestades. E é inapelável, é implacável o retorno. Você não está isento disto. Tem gente semeando hoje. Dá para parar a semeadura perversa ainda.
Tem gente que semeou e pensa que escapou. Meu amigo, Jesus diz: se a luz chegar e você discernir, pare o que quer que você esteja fazendo, ainda que seja o estar dando uma oferta no altar, pare tudo e vá buscar se reconciliar, consertar a fonte emanadora da perversidade, para que ela não te alcance de maneira incomparavelmente mais forte. É ensino do Evangelho o tempo todo. Há outros que já estão sofrendo o derrame, a coisa já chegou, já voltou sobre eles, está aí. E você prova hoje, há alguns que estão provando com lucidez, dizendo: Senhor, eu estou recebendo e colhendo o que os meus atos merecem. Eu estou recebendo o que os meus atos merecem. Eu semeei, eu estou colhendo. Me perdoa, e vai e busca reconciliação com os que precisam ser objeto desse pedido de perdão, que é o que encaminha consertos no passado e dentro de nós, e aplana caminhos para o nosso futuro. É o perdão. O que a gente pede, o que a gente concede, é o único elemento que diminui o impacto da volta do bumerangue. Mas há pessoas que não têm nem essa acuidade, essa percepção, e vão se tornando cada vez piores à medida em que as coisas voltam. Elas não processam, não se arrependem, não entendem, não compreendem, vão ficando como Faraó, cada vez mais duras, mais entorpecidas, mais endurecidas. Quanto mais sinais de Deus, mais perversidade. Quanto mais evidências divinas, mais dureza de coração. Quanto mais chances e oportunidades, mais entorpecidas se tornam. E aí o que lhes poderia ser um retorno de graça, graça doída, graça maltratante, graça que acorda, graça que chacoalha, graça que ressensibiliza, não é aproveitado pela pessoa. O indivíduo transforma o retorno que deveria sensibilizá-lo em amargura, em raiva, em ódio, em justiça própria, em blasfêmia. Se enche de razões loucas contra a vida, contra Deus, e pior ainda mais. Eu sei que eu estou descrevendo seu marido, seu pai, sua mãe, alguns dos seus filhos, a você mesmo. Eu sei que não há o menor jeito de eu estar dizendo coisas que não tenham a ver com a universalidade do que nos acontece. E você sabe disso, é uma lei da vida. E não adianta dizer: não, eu agora estou sobre a graça de Deus, as leis foram suspensas. Foram suspensas, foi suspensa a lei como instrumento de salvação, a lei como instrumento de santificação, a lei como justiça própria, a lei como comportamentalismo, a lei como uma pretensa forma de agradar a Deus com exterioridades, como se Deus fosse uma audiência num desfile de modas comportamentais. Não. A lei morreu em Cristo. A única lei que não morreu em Cristo e não morrerá jamais é a lei da vida. A lei da vida permanece, a lei do amor. Essa nunca será abolida. Deus é amor. A lei do amor jamais será abolida. E a graça de Deus a reenfatiza. E diz: é o amor de Cristo que é o poder que nos constrange a vivermos segundo a lei da vida, segundo o Evangelho. Sem justiça própria, sem barganha, mas por consciência convencida, quebrantada e convertida. Eu ando segundo a lei da vida, que é a lei do amor. Isso é andar no Espírito, a fim de não satisfazer as concupiscências da carne, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 5, antes de vir a anunciar
pois de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ouça o que você acabou de ouvir, é palavra do Espírito da vida, é palavra do Pai dos Espíritos, é palavra do Senhor dos Senhores, é a palavra imutável, é a palavra da vida. Não é um livro, não é uma escritura, é Espírito e é vida, é lei da vida, é sentido de ser. Bem-aventurado aquele que entender, acolher e por essa palavra se converter, e infeliz é aquela que brigar contra ela. Prová-la-á com tudo que o próprio indivíduo semeou, retornando na direção da sua própria imbecilidade. Ainda, todavia, como graça de Deus, para ver se a gente acorda. 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 VNV TV, o canal é você.